Bom, meus amigos, vamos começar aqui a nossa aula sobre calor sensível e calor latente. Basicamente, nossa revisão vai falar bastante, essa daqui é bem demorada, então vamos lá. Diferença entre calor e temperatura você vai precisar saber. Basicamente, temperatura vai medir o grau de agitação dos átomos, das partículas de um corpo. E a gente utiliza um termômetro para medir temperatura. Então a gente vai ter, por exemplo, temperatura dada em graus Celsius, 25 graus Celsius, 27. Então, temperatura é uma medida física, ela é uma medida real, ela não é subjetiva. O subjetivo é quente e frio, tá? Então, assim, temperatura de 30 graus, ponto. Ah, está quente hoje, isso é subjetivo, tá ok? Bom, falar em subjetividade, a gente também vai ter uma outra definição aqui, que é a definição de calor. Calor, ele vem a ser o quê? Quando você tem dois corpos com temperaturas diferentes, quando você coloca eles em contato, um vai dar energia para o outro. Essa energia térmica, enquanto estiver em movimento, é chamado de calor. Então, por definição, eu coloquei para vocês, calor é energia térmica em trânsito que flui espontaneamente entre dois corpos, enquanto entre eles houver diferença de temperatura. Calor sensível. Então, o calor vai ser dividido em duas partes. Calor sensível é aquele calor necessário para que um corpo aqueça ou esfrie. E o calor latente é quando você estiver trabalhando com a mudança de estado físico. Sólido, de líquido e gasoso. Combinado? Que é isso que vai cair para a prova de vocês. Sólido, líquido e gasoso. Então, a partir de agora, eu vou falar com vocês uma revisão das formas que o calor vai ser propagado, tá? Então, formas de propagação de calor, o primeiro é a condução térmica. A condução, o que acontece? Você precisa estar em contato, dois corpos estão em contato, e aí cada molécula, por molécula, vão passando essa energia térmica, tá? Então, aqui a gente tem uma figurinha bem aqui em cima. A gente tem nessa figurinha aqui, por exemplo, você tem uma vela, essa vela está aquecendo, e o que acontece? O calor vai irradiando onde tem mais temperatura para onde você tem menos temperatura. Por isso da corzinha vermelha indo para o laranja, amarelo e vai ficando mais frio. Tá? Então condução é isso, condução térmica. A convecção acontece nos fluidos. Fluidos são líquidos e gases. O que acontece? Quando você tem, por exemplo, um ar, você esquentou esse ar aqui, ele vai aumentar o tamanho dele vai ser dilatado, o volume aumenta. Então quando aumenta o volume, acontece uma diferença na sua densidade. Então, por relação de densidade, o menos denso tende a subir, tá? Então, basicamente é isso. Então, o que está quente sobe, fica na parte de cima, e o que está frio, menos quente, aliás, tá? Ele vai acabar descendo. Então, esse tipo de movimento gera uma corrente. O nome dessa corrente é corrente de convecção. Está aqui mostrando essa chaleirinha que está aqui, ela está mostrando para vocês justamente isso. Quando você tem ali uma chaleira sendo aquecida por um fogo, a água que está perto do fundo da chaleira, ela vai ser aquecida por condução térmica. Então a chama é por irradiação, vou falar já já. Encostou, o contato da água com a chaleira é condução, e depois a água se movimentando é convecção. Radiação ou irradiação é o processo que a gente vai trabalhar com ondas eletromagnéticas na faixa ou na frequência do infravermelho. Infravermelho é onda de calor. Então, qual que é a vantagem? Ele consegue fazer com que você aqueça alguma coisa à distância, né? É o único processo que pode acontecer no vácuo também. Então, aqui eu estou colocando uma mão perto de uma fogueira, né? A labareda tá subindo, o movimento do fogo é por conta das correntes convectivas, só que essa pessoa está ao lado e ela sente o calor por conta dessa onda de infravermelho, tá? Isso é a irradiação térmica, porque irradia, aquele corpo está irradiando. Bom, por falar nisso, a gente vai falar sobre brisa marítima e brisa terrestre, que é o que mais cai com relação às provas de vestibular e com certeza, provavelmente, a sua prova de física do ensino médio. O que é a brisa marítima? A brisa marítima é quando a gente percebe que o vento nesse ar ele vem do mar para a terra. E por que acontece isso? Acompanha comigo o esqueminha que está aqui. Você tem, por exemplo, na terra, por exemplo, está mais quente do que na água, né? Geralmente na praia a gente percebe isso, a areia está bem mais quente. Então o ar quente ele acaba subindo. Quem que vai tomar conta desse ar quente? O ar frio que flui da onde? Do oceano. Então vai gerando essa corrente de convecção. E essa corrente de convecção esse vento, essa brisa que vem da água para a terra, a gente chama de brisa marítima. Note que está de dia. À noite, a gente vai ter a brisa terrestre. Por quê?
Porque se inverte a percepção de diferença de temperatura. A água ficou retendo energia durante o dia e agora ela está mais morninha. Essa água está mais morninha, o ar que está em cima dessa água recebe energia e aí ele vai subir por conta da corrente de convecção. E aí vai vir o vento no sentido contrário, vem da terra para o mar. Então é chamado de brisa terrestre. Então o que está por trás disso é corrente de convecção. Tá bem? Calor sensível, agora eu coloquei aqui uma lasanha. Quando eu fui preparar essa aula para vocês, estava na hora do almoço, fiquei com uma vontade e eu me lembrei que a gente precisava falar de quê? Capacidade térmica. Quando eu falo de capacidade térmica, eu me refiro à quantidade de calor que aquele corpo vai ganhar ou perder, fazendo variar sua temperatura. Então, olha só que interessante. Se a gente for pensar aqui em unidades de medida, a quantidade de calor vai ter que ser dada em calorias, a variação de temperatura em graus Celsius, então a capacidade térmica vai ser dada em calorias por grau Celsius. Então o que quer dizer? Quanto tempo que eu demoro, né? Quanto que eu perco quanto a minha temperatura muda à medida em que eu perco calor ou que eu recebo calor. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma travessa nessa fotografia que a gente está vendo aqui, uma lasanha com uma travessa meio que de cerâmica. E por que a gente coloca cerâmica? Porque a cerâmica demora mais para esquentar, mas também demora mais para esfriar. Isso quer dizer o quê? Que ela vai demorar bastante para perder calor. Tá? Então a variação de temperatura dela aqui embaixo vai ficando baixa. Então ele tem uma capacidade térmica alta, ele consegue manter a temperatura por mais tempo. Se fosse uma travessa de alumínio, o alumínio ele é metal e o metal é melhor condutor, então ele vai perder calor por mais tempo. Tá? Uma outra relação que a gente tem da capacidade térmica, então essa aqui é a capacidade térmica geral. A gente pode pensar na própria substância, e a substância é o seguinte, cada substância vai ter uma característica chamada calor específico sensível, que é dado por essa letra Czinho pequenininha aí. Só que uma travessa ela não é feita de uma partezinha só, são várias, né? Então a capacidade térmica vai ser a massa total daquela substância vezes a sua própria característica. Tá, vou colocar aqui as unidades de medida para você saber quem é quem. A massa a gente vai utilizar nessa matéria sempre dada em gramas e o calor específico sensível na maioria das vezes em caloria por grama grau Celsius. E a capacidade térmica continua sendo a mesma coisa, tá? Caloria por grau Celsius. Como assim, professor? Se você fosse fazer a multiplicação, você cancelaria aqui o nosso Gzinho, certo? Faz sentido para vocês? Eu vou ter que tirar aqui o cancelamento, mas basicamente é isso, tá? Bom, pessoal, com base nessas duas equaçõezinhas de capacidade térmica, a gente vai fazer algumas questõezinhas aqui para revisar, tá bom? Primeiro, então tá aqui, ó. Um cientista resolveu aquecer duas substâncias M e N. A quantidade de calor e suas respectivas temperaturas são mostradas no gráfico abaixo. Considerando zero como o eixo do gráfico, né, porque o gráfico não estava demonstrando zero, então vamos pôr aqui o zero está aqui. Ele pede para a gente fazer o quê? Ele pede para a gente achar a capacidade térmica do M. Então vamos achar a capacidade térmica do M. Para achar a capacidade térmica, eu vou dar uma olhada no gráfico. O que eu tenho? Eu tenho a quantidade de calor e eu tenho a temperatura, tudo bem? Deixa eu só apagar aqui. Então, se eu tenho esses dois, o que eu devo utilizar para trabalhar? Volta para cá, ó. Qual das duas equações eu tenho calor e temperatura? A de cima, não é? Então eu venho para cá e vou usar nos dois casos para eu achar para achar a capacidade térmica. Eu vou utilizar a quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Então, vamos ver a quantidade de calor que eu tenho para o M. Para o M, que é o que ele me pede no item a quantidade de calor, ó, eu venho para cá e observo aqui 800 e eu sei que a variação de temperatura foi de 0 para 60, tá? Então, é assim que eu estou lendo o gráfico. Então, a quantidade de calor foi 800. Faz comigo aí, tá? Porque é importante você fazer junto. Dividido por 60. Quando você faz essa conta, ó, cancela, cancela. Dá, tanto 8 quanto 80 quanto 6 dá para dividir. A gente divide, fica por 2 ficou 40 sobre 3. 40 dividido por 3. Então tá bom, dá para você deixar assim na minha prova, tá? 40 dividido por 3 calorias por grau Celsius. E ele pede também para a gente fazer a capacidade térmica do elemento N. É a mesma coisa.
Então, como ele me deu a quantidade de calor e a variação da temperatura, então qual que é a quantidade de calor? 400, o N chegou em quanto? 70. Cancela, cancela. Você vai ter 40 sobre 7 calorias por grau, por grau Celsius. Tá bom? Beleza? Então aqui estão as duas respostas. Facinho, né? Por que eu deixo em fração? Porque você não tem que se preocupar na minha prova de fazer fração ou não. Deixa quieto. Se tiver, é só dividir um pelo outro, tá bom? Próximo. Em um restaurante, a gente tem um cientista que foi para a cozinha e resolveu medir o tempo de uma certa quantidade de água demorava para aquecer. O forno fornecia calor. Então vamos lá. Qual era a taxa que esse forno fornecia o calor? A uma taxa de 400 calorias por segundo. Então isso aqui é importante para que a gente possa... Eu dividi essa questão em várias partes para que não ficasse bem complicado aqui para a gente. Então, ó, qual a quantidade de calor para aquecer de 20 para 60 graus Celsius? Então aqui, ó, eu estou saindo de 20 graus Celsius indo para 60 graus Celsius, tá? Então é isso que ele quer que eu calcule, ele quer a quantidade de calor. Como é que eu sei disso? Como é que eu vou saber a quantidade de calor? Bom, pessoal, o que eu sei é que no 20 eu estava com o tempo de 0 e quando chegou no 60 eu estava com o tempo de 20. Então, se passaram 20 segundos, vocês concordam comigo? Então, ΔT foi de 20 segundos. O que a gente sabe? Que o fluxo de calor que ele me deu foi de 4.000 calorias a cada segundo. Bom, então daqui fica fácil, né? Qual vai ser a quantidade de calor que eu obtive? São 4.000 calorias a cada 1 segundo e foram 20 segundos. 2 vezes 4, 8, mais 20 dá 80. 80 o quê? 80.000 calorias. Foi difícil? Então guarda esse dado, tá? 80.000 calorias, a gente vai continuar a questão. Qual a capacidade térmica dessa quantidade de água? Bom, a capacidade térmica eu tenho duas equações. Uma é m vezes c e outra é q sobre Δθ. Que é que eu vou usar. O que a gente acabou de calcular? Deu 80.000. E o que é a variação de temperatura? Eu estava no 20 e fui para 60. De 20 para 60 dá quanto? 40, não é isso? Então, dá para dar uma simplificadinha aqui, ó. O 80 e o 40. Fica 2, não fica? Então, daqui a gente tira aqui a capacidade térmica. Ficou igual a 2.000 o quê? Calorias por grau Celsius. Pessoal, não esquece de colocar o passo a passo. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo de diferente? Eu estou colocando a fórmula que eu vou usar. No final eu coloco as unidades de medida, deixo bem claro qual é a minha resposta final. Última, ele fala assim, considerando que o cesídio da água vale 1 caloria por grau Celsius, qual a massa de água utilizada? Bom, aqui no caso, utilizando o que a gente tem, porque dá para fazer de outra forma, eu vou usar o seguinte, a capacidade térmica vai ser igual a M vezes o Czinho. A capacidade térmica que a gente viu que deu nesse processo todo foi de 2.000 calorias por cada grau Celsius. A massa é quem eu desejo e o valor específico sensível da água é 1. Então significa que eu utilizei 2.000 gramas, que são 2 quilos ou 2 litros de água. Tá bom? Então aqui encerrou essa questão. Fechou, turminha? Então, bora lá, né? Última parte dessa grande busca aqui da capacidade térmica. Na busca pelo melhor produto, um dono de lanchonete compra 2, não, compra 3. Deixa eu fazer uma revisãozinha aqui, espera um pouquinho só. Espera um pouquinho que eu tenho que manter aqui, compra. Espera aí. 3. Calma que eu já estou dando uma... Aqui é assim, a gente resolve as coisas na boa, não é verdade? Então, deixa eu voltar na apresentação. Pronto. Na busca pelo melhor produto, o dono de uma lanchonete, olha aqui. Então, ele vai ter 3 copos de milkshake. Eu quero saber qual que vai manter o líquido gelado por mais tempo. Então, ele colocou a mesma quantidade de milkshake em cada um, 300 ml, e comparou os tempos para que atingisse a temperatura ambiente. Aí ele conseguiu 3 gráficos. Ó, a temperatura deles era 0, dos 3. E aí demorou
Vamos dar uma olhada nesse gráfico, o que ele quer dizer. Então aqui, ó, vamos lá. Demorou 10 segundos para que o copo X chegasse a 20 graus e o sorvete derretesse, 20 minutos para o Y e 30 minutos para o Z. Muito bem, a pergunta principal dele aqui, qual a característica determinante para a escolha do dono do restaurante com relação ao copo? O copo tem que manter a temperatura. É essa a sacada. Se ele tem que manter a temperatura, qual dessas opções que eu forneci corresponde a essa característica da física? A resposta é capacidade térmica do corpo. Tudo bem? Vamos para a próxima. Abaixo é colocada uma tabela de condutibilidade térmica. Então, aquele que conduz mais vai ter a menor capacidade térmica. Quando a gente observa aqui o gráfico, a menor capacidade térmica é aquele que vai resfriar rapidinho. Então, o que vai ter a menor capacidade térmica, qual deles tem a maior condução térmica daqui? Qual que vai ter? Então, o alumínio tem a maior condução. Então, o X é o alumínio, que é o copo C. Aí, o copo de plástico é o segundo. B, que é o... Eu pus X aqui, mas não é, né? É o Y. E o vidro 65 é o Z. Tá bom? Então, é isso que a gente fala por enquanto sobre tipo de propagação de calor e capacidade térmica. Vamos para o próximo vídeo, que aí a gente vai ter calor específico sensível e calor latente. Até já. Tchau, tchau, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí a minha aulinha e vambora. Dá um likezinho, valoriza o canal. Tchau, gente.